o Espírito Santo tenha total acesso aqui nesta noite às nossas vidas, pela força do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, por esse fogo que nunca apaga. Venha, Senhor, agir em nossas vidas, fortalecer os corações, falar àquele que necessita de cura nessa noite, aquele que necessita consertar, corrigir o seu caminho, aquele que necessita de libertação. Venha em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, agir poderosíssimamente na vida de todos nós que estamos aqui nessa noite. E nós rendemos graças a Ti, te damos graças, ó Eterno, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero falar nessa noite, compartilhar com você uma palavra, e eu quero iniciar dizendo que a cura, ela é o privilégio da graça. A cura é um privilégio da graça. Como acontecia antes de Jesus ter vindo a este mundo, o que a Bíblia relata sobre cura? O que tem de cura na Bíblia? Não muita coisa. Você não vai presenciar na Bíblia muitos relatos de cura. Existe um relato muito interessante que me interessa, eu já até escrevi um livro sobre isso, que é a história do profeta Eliseu, que visitava, no caminho dele, visitava uma casa que é conhecida a mulher de Sunem. Sunem era uma cidade de Israel. E ele, quando passava por ali, repousava, descansava ali naquela casa. E, certa vez, o profeta Eliseu mandou que o seu discípulo perguntasse para aquela mulher o que estava faltando na vida dela. Ela era uma mulher, a Bíblia diz, de posses, era rica. Então, não faltava dinheiro, tinha um bom esposo, o esposo cuidava bem dela. Mas, e aí o discípulo do profeta Eliseu fala assim, olha, profeta, ela praticamente tem tudo. O marido dela cuida bem dela, o marido dela dá muita atenção a ela. Agora, eu vejo uma coisa, que ela não tem filho. Aí o profeta Eliseu, ficou pensativo, foi falar com aquela mulher e disse sobre a questão de ter um filho. Ela falou, aí sabe o que ela falou para o profeta Eliseu? Não, profeta, não vem me enganar. Eu não quero ter esperança de uma coisa que não vai acontecer. Porque ela quis dizer o seguinte, se eu não espero, eu não sofro. Então, não me faça promessas e eu depois ficar sofrendo. E aí o profeta Eliseu profetizou sobre ela. E disse assim, olha, ano que vem, daqui a um ano, você vai estar segurando o seu bebê no colo. E aconteceu isso. Ela engravidou, teve o filho, enfim. Essa criança cresceu e tal. E mais tarde, diz a palavra, que o menino saiu para trabalhar no campo com o pai, chegou lá, começou a passar mal, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí o pai falou, leva essa criança para casa, o que está acontecendo? Quando chegou em casa, debruçou no colo da mãe, morreu o menino. E o menino morre. Esta mãe fez o quê? Botou o menino, ela tinha construído, esqueci de contar isso, ela tinha construído em cima da casa dela, num terraço, um quarto para o profeta descansar. Fez um quarto lá, botou uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, arrumou o quarto direitinho. Se fosse aqui, ela ia botar um ar-condicionado, por causa do calor, que o profeta não ia aguentar. Deixou tudo direitinho, tudo bonitinho ali. Quando o menino morre, o que ela fez? Pegou o menino, botou lá na cama do profeta e mandou, e um recado foi procurar o profeta. E falou assim, mandar um recado para o profeta. O meu filho está morto. E agora você tem que vir orar pelo meu filho. O que ela disse? Eu não pedi, eu não te pedi nada. Você profetizou sobre a minha vida e o filho nasceu. Agora, ela quis dizer com essas palavras, você vem fazer meu filho viver. E aí,
O discípulo do profeta Eliseu foi lá, falou com ele, aí ele disse assim, olha, faz o seguinte, vai com ela, leva o meu cajado, o meu bordão, uma vara que ele usava, leva, toca no menino, que ele vai viver. O discípulo foi lá, pegou o bordão, tocou no menino, nada, aconteceu nada. Volta ele, e aí? Não aconteceu nada, o menino está morto. Lá. Aí o profeta Eliseu se arruma e vai até a casa da mulher. Chega lá, a palavra diz que ele vai lá no quarto onde ele ficava hospedado, o menino está deitado lá. Ele se deita sobre o menino, aquece o corpo do garoto, sopra sobre o menino, faz fôlego artificial, respiração boca a boca, sopra no menino, e aí o menino dá 7 espirros e ressuscita, e acorda. Eu acho essa história maravilhosa, acho essa história fantástica. Mas você vê, quando você lê o Antigo Testamento, antes de Jesus descer a esta terra, chegar aqui, você presencia episódios escassos, vamos colocar assim, escassos de cura. E 600 anos antes de Cristo, um grande homem, conhecido hoje como um profeta messiânico, o profeta Isaías, ele libera uma palavra profética. Isaías capítulo 9, verso 2. Isaías 9, 2. O profeta Isaías libera uma palavra. 600 anos antes de Cristo. E ele diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Muitos não entenderam o que o profeta Isaías estava dizendo. Anos, centenas de anos se passaram, sem que as pessoas entendessem exatamente a que isso se referia. Até que se apresenta um profeta totalmente exótico, um cara totalmente louco, um cara diferente de tudo, que vestia roupa de camelo, de pele de camelo, comia gafanhoto, molhava no melzinho e mastigava o gafanhoto, ficava lá no deserto. E aí, Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 3, esse profeta começa a dizer algo excepcional. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo, e ele, um cara louco, imagine, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vocês não sabiam, não? O reino do céu chegou. O reino do céu chegou. E todo mundo devia estar, do que ele está falando? Do que esse cara doidão, comendo gafanhoto, está falando? E aí no verso 3, ele diz, porque é anunciado este que o profeta Isaías falou 600 anos atrás. Ele, esse profeta que disse assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vocês lembram dessa profecia? Aí todo mundo ficou antenado. Sei o que o profeta disse. Pois bem, vamos para o verso 11. Aí João Batista diz, pois presta atenção. Ele chegou. Em verdade, eu estou aqui batizando vocês com água para arrependimento. Mas esse que Isaías falou, que vem depois de mim, porque eu estou na frente, vai aparecer um cara pregando. Ele é mais poderoso do que eu, muito mais.
Não sou digno de levar as suas sandálias. Não sou digno, não. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João começou a falar desse que já estava presente e que estava vindo revolucionar a história da humanidade. Dele, o evangelista João, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 5, João fala, sabe o quê? Quando ele vai escrever, relatar o que aconteceu, João diz assim, no princípio, no começo de tudo, lá, antes da criação, ele era o verbo. Ou seja, ele era a ação, era ele que agia. Era ele que agia. E o verbo, a palavra, aquela que fala assim, e disse Deus, e disse, essa palavra que saía da boca de Deus, que agia, estava com Deus. Estava com Deus lá, quando Deus ia fazendo as coisas, lá no começo. E não só estava com Deus, esse verbo era o próprio Deus. Verso 2. Ele, falando dessa criatura que havia chegado, que o profeta Isaías havia anunciado. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito, nada do que a gente vê, nada se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lembra do que Isaías disse? E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Ou seja, havia muita treva. Era tudo escuro. Era muita escuridão. Mas do nada, a luz começa a resplandecer. E as trevas não a compreenderam. O profeta Isaías fala de uma treva, mas falava de uma luz que viria romper as trevas. João, quando fala de Jesus, 100 anos depois de Cristo, no ano 100, no ano 90, ano 100, João fala que ele era a luz que resplandeceu nas trevas, que as trevas não puderam compreender. E Jesus, quando chega, ele se declara. Ele fala para as pessoas, vamos ler Mateus 4, 16. Jesus se declara. E ele diz, lembra o que o profeta Isaías falou? Jesus cita o profeta Isaías. Jesus fala um texto que as pessoas conheciam, porque conheciam a voz do profeta Isaías. E ele diz, o povo que estava assentado em trevas, do que Jesus estava falando? Que antes dele chegar, só havia escuridão. As trevas eram densas. Mas densa, a treva era mais densa do que um muro de ferro. Nada conseguia quebrar aquela treva. Nada conseguia transportar aquela treva. Nada conseguia atravessar aquela treva. O pecado havia envolvido a humanidade numa treva densa. E Jesus diz, o povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz. Algo extraordinário havia acontecido. Uma luz havia chegado. Uma luz havia sido derramado do céu. E ele diz, e os que estavam assentados
na região e na sombra da morte, prestem atenção, a luz raiou. A luz raiou. E Jesus começa a dizer, eu quero ler João capítulo 8, verso 12 com você, quando Jesus diz para as pessoas em João 8, 12, e ele fala o seguinte, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu, Jesus, sou a luz do mundo. Quem está conseguindo entender, diga amém. Você sabe o que significa muita treva? De não conseguir enxergar assim nada espiritualmente. Os seres humanos estavam envolvidos nessas trevas. Isaías profetiza de uma luz que ia chegar, de uma luz que ia romper as trevas. E Jesus se declara essa luz. E Jesus chega para as pessoas e dizem, eu sou a luz do mundo, a luz que o profeta Isaías disse que viria acabar com a escuridão. E ele diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é só uma luz para enxergar, não é só uma luz para ver, mas é a luz da vida, a luz que faz viver. Irmãos, se você conseguisse entender isso, que a luz adentrou as trevas, imagine uma cobertura de trevas tapando a humanidade, guardando a humanidade, dizendo, eles são meus, a humanidade é minha, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ponto final. No Antigo Testamento eu disse o quê? Que as curas não ocorriam, os milagres eram esporádicos. Os milagres de Jesus, que nós estamos acostumados a ver, a falar, isso não acontecia. E Jesus chega e se apresenta dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo, quando vim a esse mundo, eu cortei essa cortina de trevas, eu abri um caminho dentre as trevas, e eu estou anunciando que eu sou a luz do mundo. E sabe o que é interessante a gente notar, irmãos? Que quando Jesus começa o ministério dele, ele fica escondido, esperando o seu tempo, até Deus prepará-lo, até o Espírito Santo se apoderar dele, e Jesus inicia o ministério dele, curando, salvando e libertando. Isso não era normal. Os milagres não aconteciam. Nem João Batista fazia milagres. E aparece um que diz, eu sou a luz do mundo. E ele começa fazendo do nada milagres, libertações. E a fama dele começa a ir para todos os lugares. No livro de Mateus, se você for olhar os evangelhos, no livro de Mateus, a primeira obra que Jesus faz está em Mateus capítulo 4, verso 23. Antes fala da tentação de Jesus no deserto, da anunciação de João Batista, mas quando fala do milagre, começa a dizer assim, no primeiro evangelho, assim que Jesus inicia o ministério, e percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu disse, a cura é um privilégio da graça. Os que viveram antes do nascimento de Jesus não experimentaram a graça, que veio com a chegada de Jesus.
com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus. E Jesus inicia poderosamente o seu ministério, fazendo o que ninguém havia feito até então. O evangelho seguinte, depois de Mateus, quem sabe qual é? Demoraram para pensar, fiquei em dúvida, falei, meu Deus, será que não sabem? Ou consultar os universitários? Marcos começa falando, Marcos capítulo 1, do verso 21. Marcos começa dizendo como Jesus iniciou o seu ministério, e Marcos começa dizendo que ele curou um endemoniado. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ele ensinava, prosseguindo, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. Olha o demônio dedurando. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Esse povo aí não sabe que tu és, não, mas eu sei quem você é. Verso 25. E repreendeu dizendo Jesus: Cala-te e sai dele. 26. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E Jesus inicia o seu ministério, curando, expulsando demônio, libertando. Isso é o que o Evangelho de São Marcos fala. O Evangelho de São Lucas repete mais ou menos esse episódio. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Lucas, o evangelho seguinte, o evangelista, depois de Marcos, ele diz, e ele narra, eu botei esse um pouquinho antes de falar da cura, como Jesus se apresenta, olha que coisa tremenda, poderosa. Jesus fala para as pessoas: quem sou eu? Eu já disse que eu sou a luz do mundo. Eu vou dizer mais. O Espírito do Senhor é sobre mim. E essas palavras, o profeta Isaías também disse, dizendo assim, sabe o que Isaías queria dizer? Quando aparecer alguém declarando essas palavras, é porque é Ele, é Ele, é Ele. Presta atenção, povo. E aí chega um que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Mas o que ele veio fazer de diferente? O que ele veio fazer que nunca ninguém fez? Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar libertação, liberdade aos prisioneiros espirituais, aos cativos, aos endemoniados, liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, porque aquele que está nas trevas não consegue ver, e eu vim trazer vista, pôr em liberdade os oprimidos, e vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano, esse é o tempo que Deus está aceitando vocês por minha causa. E Jesus começa a anunciar, no verso 33, depois do discurso que ele faz, ele repete o episódio que Marcos fala. Ele estava na sinagoga da igreja, ele estava na igreja de hoje seria, e um homem ali, participando do culto, participando ali da sinagoga, tinha um espírito, um demônio nele, um espírito imundo. E aí lá no meio do culto, do nada, Jesus pregando, ele levanta a voz e começa a falar alto, verso 34. Eu ia falar, que temos, mas eu imaginei um demônio. Que temos nós contigo? Que temos nós contigo? Ó Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Eu sei muito bem que tu és o Santo de Deus. Verso 35. E Jesus repreendeu e disse: cala-te,
Fica quieto, cala a tua boca. E sai dele. O demônio jogou aquele homem por terra, no meio do povo, e saiu, sem fazer mal nenhum àquele homem. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que a fama de Jesus começou a se espalhar. Por quê? Porque era algo incrível que estava acontecendo. Algo inominável. Nunca se havia falado de ninguém com tanto poder, com tanta autoridade. E aí a fama de Jesus começa a se espalhar. E pessoas até de outros países perto, vizinhos, começavam a trazer os doentes, os enfermos, os endemoniados. E todos, Jesus ia curando, ia curando, ia curando. Ia fazendo muitos milagres. Sarando as pessoas, libertando as pessoas, limpando os leprosos. Nem todos se convertiam, mas ele fazia porque ele tinha uma missão, mostrar que ele era a luz do mundo, que havia poder em suas mãos. O Evangelho, depois de São Marcos, é? Lucas. Depois de Lucas é? João. E João, sabe qual é a primeira história que fala de Jesus? Mas como é que Jesus começou? O que o apóstolo João fala aí? Alguns ficam em dúvida se é o apóstolo ou apenas o evangelista João. Mas o que ele fala? João 4:50. Fala da cura do filho de um oficial do rei. O rei de Roma tinha um oficial. E ele tinha um filho muito doente. E o que fala? Começa dizendo, Jesus dizendo, vai, o teu filho vive. Vai. As pessoas falaram, não incomoda, seu filho já está quase morto já. Nem fala mais nada com ele. Jesus olha, vai, teu filho vive. E fala 2 vezes, vai, teu filho vive, teu filho vive. Foi assim que Jesus começou no Evangelho de João, fazendo a pessoa ficar curada, levantando da morte, levantando das doenças, levantando das enfermidades. Jesus veio mudar tudo. Jesus veio desfazer treva. Jesus veio transformar o sofrimento das pessoas em uma vida de paz. Jesus veio mudar tudo isso. E isso só aconteceu por meio da graça. E sabe o que acontece? A história de Jesus você conhece. Jesus é morto. Que coisa, né? Alguém que faz o que nunca foi feito antes. Jesus é crucificado. Jesus é morto. Mas antes dele subir aos céus, ele diz algo tremendo. Ele disse assim, Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Ele disse assim, vem cá, meus filhos, vem aqui. Eu estou indo para o céu. Eu vim trazendo uma coisa totalmente nova. Obviamente, na cabeça de vocês, eu vou embora e isso tudo vai acabar comigo. Ninguém mais vai curar, ninguém mais vai expulsar demônios. Antes disso, Jesus tinha chamado 70 discípulos dele. Jesus tinha muitos discípulos. 12 apóstolos, mas muitos discípulos. Tinha enviado, vocês lembram? Enviado e falou assim, eu quero que vocês vão repetir tudo que eu vou ensinar aqui a vocês. Vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vocês vão expulsar os demônios, vão dizer, sai. Mas como assim? No nome de Jesus. Sai, no nome de Jesus. E aí eles foram evangelizar. Nunca ninguém tinha feito isso, até então, só Jesus. Vamos lá, vamos imitar, vamos copiar.
Eu vi Jesus fazendo assim, deu certo, então vai dar certo com a gente. Vamos nessa. E como é que foi que eles voltaram? Quem sabe? Maravilhados! Meu Deus, tu viu essa? Ô, Tiago, tu viu? Eu falei com o demônio, ó, eu me deu um medo, estava violento. Mas o demônio fugiu, foi embora. O outro, eu falei com aquela velhinha que estava manca, viu que a velhinha ficou andando. Poxa, e você, aquele homem tortinho, na hora ele endireitou. Sério, menino, como é que foi aquilo? Aí chegou, Jesus, olha, o negócio foi tremendo. Aí Jesus, muito sério, muito serinho, consigo até imaginar, olhou, vocês estão alegres por causa de quê? Por causa disso? Porque os demônios obedeceram? Porque vocês oraram e ficaram curados? Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ensinamento poderosíssimo. E aí, quando Jesus tem que voltar para a casa dele, preparar a casa para nós, a sua casa está sendo preparada lá. Tem umas que já estão prontas. Sua casa está preparada. Jesus vai e fala assim, eu vim trazer graça. Eu vim fazer filhos para o meu Pai. Eu desci como unigênito, mas estou subindo como o primeiro, porque agora meu Pai tem muitos filhos. Então, presta atenção, a obra não termina aqui. Estes sinais seguirão os que crerem. Vocês todos farão o que eu faço. Em alguns textos ele diz, e vocês farão obras ainda maiores. Olhe, em meu nome, diga no nome de Jesus. Fale forte, no nome de Jesus. Eu expulsarei demônios. No nome de Jesus. Eu falarei novas línguas. Faça aí. Diga, no nome de Jesus. Eu pegarei nas serpentes. Isso eu não sei se eu quero pegar. Mas deixa eu te falar, mulher, principalmente a mulher, porque a mulher tem inimizade com a serpente, tá? Desde lá do Gênesis. Quando fala aqui da serpente, está falando do inimigo. O inimigo não vai ser nada diante de você. No nome de Jesus, a serpente vai estar debaixo do seu domínio. Amém? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Apóstola, eu posso botar a mão sobre alguém doente e mandar ele ficar curado? E aí, pode ou não pode? Pode ou não pode? Deve. Irmão, você é crente? Ora por mim, que eu estou com uma dor, eu estou com um problema, eu estou com uma doença. Em meu nome, vocês vão colocar as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. Verso 19. E depois de Jesus ter falado isso tudo, ter ensinado, mostrado para eles, ele foi recebido no céu. O céu atraiu Jesus de volta para casa. Os céus arrebataram Jesus e ele se sentou lá à direita do Pai. Tem mais um versículo, não tem? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, com quê? Com os sinais que se seguiram. O que eu quero dizer? Que aquela luz que cortou as trevas, que chegou aqui, não foi embora. Aquela luz que rasgou as trevas, abriu um caminho para o véu que separava, rasgou o véu, abriu o caminho ao trono de Deus.
aquela luz ainda brilha por meio da igreja. A graça foi estabelecida, a graça chegou, e desde então as curas não pararam, desde então os enfermos continuam sendo curados, desde então os endemoniados continuam sendo libertos, desde então os leprosos são sarados, os prisioneiros são libertados, desde então os demônios são expulsos, desde então a graça permanece, porque ficou algo que as trevas não podem deter. Em meu nome, ele disse, em meu nome, em meu nome, hoje você pode ser curado, em meu nome, você não está dormindo, sua mente está sendo atacada, você vai ser liberto, em meu nome, o problema financeiro vai ser solucionado, em meu nome, a sua família será salva, em meu nome, os demônios serão expulsos, em meu nome, você vai ficar sarado, em meu nome, é no nome dele. É no nome de Jesus. E ele continua aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É no nome dele. Não acabou. Não acabou. Ele começou. E nós estamos dando continuidade. Amém?